O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Hoje, nesta solenidade em que a gente, depois de Pentecostes, é comum vir a Santíssima Trindade. Neste sentido de dar ênfase aquilo que Jesus sempre nos mostrou, a sua unidade perfeita com o Pai. E Ele e o Pai, como Ele diz em todos os momentos, especialmente nos Evangelhos de São João e naqueles momentos de despedida, Ele sempre diz: eu e o Pai somos um. Já em Mateus, Lucas e Marcos nós vamos ver todos os milagres que Jesus faz, não para si, mas para que o nome do Pai seja glorificado. E depois, na caminhada da vida pública, Ele vai também preparando o discipulado para uma outra força sempre presente nele, no Pai, o Espírito, que nunca os deixa só e que nos conduzirá depois na sua ausência física. Então, quando Ele faz em Pentecostes e distribui o Espírito Santo, Ele faz questão de dizer que com o Espírito vem todos os dons de que a igreja e que a vida humana precisa para continuarmos a caminhada na esperança. E hoje, ao celebrar justamente a Trindade Santa, nós vemos aqui no Evangelho do próprio João, quando ele vai dizendo, esse amor infinito de Deus pelo mundo e por nós, homens e mulheres. E Jesus sempre dizia isso: o Pai é bom, o Pai é pastor, o Pai é misericordioso, Deus é bom. E prega o tempo todo que talvez o judaísmo antigo tinha esquecido, e por isso que ele faz questão de dizer que em todo o tempo, desde o Antigo Testamento até o seu tempo, pelos Salmos e toda a teologia até então, Deus sempre foi misericordioso para com o ser humano e quer sempre a sua salvação. E aí, João vai continuando no Evangelho. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Veja que ama, envia o Filho, não para condenar, para massacrar, para judiar, para dividir, não, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Por isso nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, falava hoje com o pastor Jair da Igreja Luterana, e eles também estão na mesma caminhada de fé. Mostrar este Cristo, caminho, verdade e vida, e acima de tudo, comunhão. Estamos desrespeitando as pessoas. Olhem as guerras de novo, gente. Que barbaridade. 1, 2, 3, uma quarta por aí. Quanto vale a vida humana, o ser humano, a pessoa? Nós. Por isso que cuidemo-nos de nós e cuidemo-nos também dos outros. Não significa que as pessoas, por sermos bons, nos desrespeitem.
se prevaleçam. Não, não é isso. Jesus nunca disse isso, mas que a vida seja respeitada, cuidada e amada. Porque às vezes nós mesmos, não é à toa que uma das grandes marcas do tempo presente, não é por causa da tecnologia, mas é esse vazio que nós temos de nós mesmos. Por isso que agora é comum, eu estava hoje num casamento de 50 anos, eu achei interessante a gurizada toda hora fazendo selfie, tirando foto, vendo quantos tinham curtido eles ou não. É uma carência, na verdade. O quanto nós gostamos de nos mostrar, de ver, me vejo. Isto gera na gente uma coisa coletiva chamada ansiedade, vazio existencial, angústia, porque parece que estamos sempre em busca de algo, e é verdade. E esse algo de Jesus é o amor de Deus também, o espaço da fé, que a gente vai preenchendo com 1000 coisas, porque o espaço de Deus está esvaziado. Quando a gente acha, a gente encontra, a gente preenche, a gente se anima. Por isso que muitos de nós íamos à missa, fazemos retiros, pertencemos a movimentos, trabalhamos em pastoral. A gente pode viver assim, não tão bem economicamente, mas vivemos em paz serenamente, espiritualmente. Apazigua. Quantos de vocês dizem, que às vezes, quando não vão à missa, ou não oram no fim de noite, parece que falta alguma coisa. Esta é a fé desse Deus triuno, único, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E concluo dizendo aquilo que diz João: quem crê já está salvo. Verdade. Nós todos somos batizados, crismados, sacramentados. Poucos de nós não temos a salvação. Talvez não temos uma fé profunda, mas todos somos salvos em Cristo e estamos no coração do Pai, e o Espírito paira sobre todos nós. Mas de João, quem não crê já está condenado. Não é que Deus castiga, eu mesmo faço a minha escolha de renegar, renunciar às coisas de Deus. E pensem comigo, gente, vocês já viram alguém que faz o mal se dar bem na vida? Nunca vi. Por mais que tenha benefícios, benesses, mas a vida na interioridade é angustiante. Não adianta. O mal nunca ganhou do bem. O diabo nunca foi mais que Deus. Tentou, mas sempre terminou. Terminou do pior jeito possível. Então, nessa celebração hoje, mãos à obra na nossa espiritualidade. Vejamos a nossa vida espiritual, nossa conduta, se está de acordo com a conduta de Deus, de Cristo, essa conduta de homens e de mulheres da Trindade. Assim como foi Maria, assim como foi José, assim como foi Jesus e tantos santos da nossa devoção. Quando a gente pega Santo Agostinho, errou um monte, mas acertou bastante. E o pouco que acertou em detrimento de tanto tempo no erro, superou pela graça todas as suas iniquidades. Isso é bonito de Deus. Nós é que mais julgamos e condenamos e caluniamos. Deus não faz isso. Gente, botem no coração, escrevam no chumbo no concreto. Deus nunca nos julgará pelos nossos pecados, mas sempre pelas graças e a tentativa de se santificar. Nós é que gostaríamos de que Deus fosse punitivo. Tem gente que ensina. Uma coisa, até amanhã eu vou falar um pouquinho lá no Rocio. É engraçado que as pessoas se confessam mais quando é pecado mortal. Gente, o pecado mortal é de gravidade profunda. Até a pena que a gente impõe no penitente é diferente. Mas, devido a muitos pregadores, qualquer coisinha agora se tornou pecado mortal. Não. Pecado mortal, olha, parte de um aborto, isso quando não é espontâneo, ou por situação de saúde da mulher. Não vir à missa quando não posso, uma doença, e não por preguiça. Mas o que mais chama a atenção, gente, que os pecados de gravidade ou gravíssimo, não. Esse dá para confessar quando posso. Não. Também tem que ser confesso. O auricular, os mais leves e veniais, a gente confessa na missa.
Por isso que cada missa tem um ato penitencial. Mais uma vez, Deus estendendo a mão e nos oferecendo a salvação. Então, que essa Eucaristia sirva para o nosso crescimento espiritual, para todos nós. E os que não puderem comungar, que a palavra sirva de luz, de caminho, para que eu possa caminhar sempre iluminado por Cristo e por Deus nosso Senhor no cotidiano da vida. E assim, vamos nos santificando e nos convertendo. Lembre que a conversão plena se dá somente no dia em que a gente morre e vai para a ressurreição e faz a Páscoa definitiva. Até lá, vivemos entre altos e baixos, mas na beleza do esforço de sempre sermos bons filhos e boas filhas de Deus.